João capítulo 8. Pedi só para a Elaine me entregar essa Bíblia, Elaine, por favor. A outra. Isso. Obrigado. João capítulo 8, irmãos. Nós vamos fazer a leitura hoje a partir do 31. João capítulo 8, versículo 31. Você que nos visita pela primeira vez, nós estamos estudando esse evangelho há algum tempo. Se você já nos visita há algum tempo, você provavelmente já viu a gente meditando em algumas passagens desse texto. Hoje nós vamos estudar a partir do versículo 31. João capítulo 8, versículo 31. Na semana passada, nós encerramos a passagem em que Jesus fala com aquela mulher que é surpreendida em adultério. Nós vimos a graça do Senhor sendo revelada na vida daquela mulher, e a gente viu que parte dessa narrativa, ela funcionava como uma ilustração daquilo que Jesus iria dizer logo adiante acerca da luz do mundo e da água da vida. Jesus se apresentando como a luz do mundo, chamando para que aqueles que se aproximassem dele não mais vivessem em trevas, e agora ele se mostra para aquela mulher e para todos nós como aquele que pode nos tirar das trevas e nos levar para a sua maravilhosa luz. O discurso de Jesus, vai se conduzindo, ele revela sobre sua autoridade, e chega no versículo 31, nós vemos uma coisa que João repete algumas vezes no Evangelho, que é mostrar uma parte da multidão crendo no Senhor. O que a princípio nos parece uma coisa positiva, a gente acaba percebendo com o tempo que não necessariamente. A gente viu isso com João capítulo 6, depois que o Senhor fez a multiplicação dos pães, aquela coisa maravilhosa, uma multidão se aproxima dele e diz que crê nele, e depois que dizem que crê nele, quando Jesus começa a pregar sobre quem ele é, e a necessidade de que as pessoas tinham que comer da sua carne e beber do seu sangue, aquela mesma multidão que crê, versículos anteriores, já está negando o Senhor pouco tempo depois. A mesma coisa vai acontecer aqui no versículo 31. Só que no versículo 31, a gente vai ter uma espécie de teste que Jesus faz com aqueles que creem, para dizer assim: vamos ver se vocês realmente creem em mim. Vamos ver se a fé de vocês, de fato, é uma fé genuína. Se você caminha com Jesus há algum tempo, ou mesmo que você não caminhe com Jesus, você conhece pessoas que talvez você já viu se dizendo discípulos de Jesus, pregando, cantando louvores, vivendo a vida de igreja, ou se declarando alguém que nasceu de novo. Você viu o batismo dela, profissão de fé, e com um tempo depois você viu essa pessoa simplesmente longe de Jesus, Você simplesmente viu alguém que uma hora estava servindo ao Senhor, e depois você diz: parece que eu não reconheço. Larissa hoje estava comentando comigo sobre uma pessoa que a gente admirava muito de música, de louvor, um dos caras que a gente gostava muito em louvores. E a gente vê as falas dele hoje, você parece que é outra pessoa. Aconteceu alguma coisa que você olha e diz assim: parece que a pessoa que a gente conheceu morreu e surgiu uma outra pessoa que a gente não sabe de onde veio. A tese que Jesus vai apresentar, ou que a Bíblia vai apresentar de modo geral, é que aquela pessoa sempre esteve lá. Aquela pessoa, na verdade, ela nunca morreu. Em algum momento, esse velho homem que estava só escondido por uma casca de religião, ele aparece. E quando ele aparece, nos espanta, porque não era a imagem que a gente via sobre determinadas pessoas. Jesus vai falar sobre isso hoje. A gente vai ver que o que Jesus quer de nós não é somente uma confissão de fé, alguém que levanta a mão e diz: eu creio no Senhor, alguém que olha e diz: eu acredito nas palavras de Jesus. Jesus exige algo mais. Jesus exige perseverança. Na verdade, a perseverança não é um critério para a salvação. Não é que alguém persevera para ser salvo, mas alguém que foi salvo necessariamente irá perseverar no caminho do Senhor. Uma das marcas, já dando spoiler do que é a pregação, para encerrar aqui, é que se alguém é um cristão verdadeiro, uma das coisas que vai acontecer com sua vida é que você vai aprender, ou você vai se tornar uma pessoa perseverante na fé. Tribulações vão vir, como nós cantamos agora há pouco, o mar vai se revoltar, as ondas vão agitar, coisas ruins vão acontecer, coisas boas vão acontecer,
e você estará lá firme aos pés do Senhor. Porque a gente é bom lembrar que não são só as lutas que nos afastam, né? Ou que afastam alguns do Senhor. As supostas bênçãos têm arrastado muita gente para longe de Deus. Muitos que estiveram aos pés do Senhor quando nada tinham e por alguma razão ganharam alguma coisa, geralmente é uma boa ocasião para eles dizerem assim: eu não preciso mais de Deus, eu queria só o pão, e o pão veio, e depois que eu me alimentei desse pão, já não faz mais nenhum sentido estar aqui, e vou viver minha vida como filho pródigo, né? Que pega sua herança e vai embora para comer lavagem de porco. Jesus vai falar alguma coisa sobre isso nos versículos de hoje. Então, João, capítulo 8, versículo 31. Diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem e por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois filhos do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. E a discussão vai continuar. Queria parar até aqui, vamos orar e pedir a graça do Senhor. Pai, aqui está um texto importante para nós, um texto duro, um texto que nos chacoalha, um texto que nos faz pensar sobre a nossa própria vida, um texto que nos faz olhar para nós mesmos, um texto que nos coloca diante de uma verdade surpreendente e maravilhosa, que se conhecermos a verdade, de fato seremos livres. Um texto que nos diz que se amamos o Senhor, então nós somos os teus filhos. Um texto que nos diz que nós devemos perseverar na tua palavra e permanecermos nela, para que então sejamos verdadeiramente teus discípulos. Nos ajuda a compreender essas coisas. Planta elas nos nossos corações. Nós precisamos disso, no nome do Senhor Jesus. Amém. Paulo escreveu certa vez que nós devíamos fazer um teste para nós mesmos, para saber se de fato estamos em Cristo. Dirigindo-se à igreja, Paulo disse: vocês devem testar a fé de vocês. Vocês devem, e eu creio que essa é uma coisa importante na Escritura, periodicamente olhar para a sua própria vida, avaliar os seus comportamentos, suas atitudes, a maneira como você vive, a forma como você enxerga esse mundo, para saber se de fato você está no Senhor Jesus. Há um grande risco, João já nos falou disso pelo menos umas 2 vezes, desde que nós estamos estudando esse evangelho, que há um grande risco de uma chamada fé superficial.
Há muito tempo, ou há pouco tempo, na verdade, no Brasil, nós tínhamos um fenômeno muito conhecido. Nós tínhamos o chamado católico não praticante. Quem era o católico não praticante? Era aquela pessoa que cresceu num lar católico, seus pais lhe ensinaram lá o catecismo, ele fez a crisma, ele fez a primeira comunhão, ele ia para a missa quando criança, seus pais os batizaram, mas de fato eles não sabiam nada sobre o catolicismo. Eles por si mesmos não iriam a uma missa, eles não se confessavam, eles não faziam penitências, eles não sabiam rezar o terço, eles não pediam a bênção ao padre, eles não estavam nem preocupados sobre o que é pecado mortal e pecado venial. Eles simplesmente eram católicos por tradição. E você tinha uma grande massa de pessoas no Brasil, quase 95% da população, que se dizia católico sem nunca ter pisado na igreja católica, exceto no batismo, quando seus pais levaram eles lá quando bebês. Hoje nós temos um fenômeno muito semelhante no meio evangélico. Hoje nós temos no meio evangélico uma espécie de cristianismo cultural, em que nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos dos louvores gospel, nós conhecemos quem são os artistas evangélicos, nós sabemos os jargões evangélicos, misericórdia, está amarrado, nós falamos coisas que evangélicos falam, né? Nós, de vez em quando, vamos na igreja, levamos os nossos filhos para a escola dominical, fazemos coisas que evangélicos geralmente fazem. Mas há muito pouca compreensão em nós do verdadeiro evangelho, do significado do que é salvação, do que é justificação. Se alguém lhe pergunta por que crê em Jesus, ele diz, ora, porque é muito óbvio. Aí você diz, ok, mas por que você crê? Qual a razão da sua fé? Conforme Pedro falou, e nós não sabemos dizer qual a razão da nossa fé. Nós não sabemos dizer por que cremos no que cremos. Nós não sabemos falar o motivo do porquê nós abraçamos Cristo. Nós não sabemos dizer assim, eu sou um cristão porque eu reconheci os meus pecados e eu percebi que eu estava perdido e que sem Deus o meu destino era a condenação eterna, até que Cristo se apresentou a mim e quando eu olhei para Ele, então a minha alma foi transformada e eu me tornei uma nova criatura. E Ele fala do novo nascimento e da sua conversão com propriedade. Você pergunta, por que você crê no Senhor? Ele diz, porque eu vou no domingo à noite para a igreja, porque eu conheço os louvores, porque meus pais eram evangélicos e eu nasci evangélico. As pessoas falam isso. Talvez essa seja uma das principais marcas de um cristianismo cultural. Eu nasci evangélico. Como se ser evangélico significasse que você teve um encontro com Jesus, ou como se ser evangélico e vir domingo à noite para a igreja fosse garantia de alguma coisa. Ele não consegue olhar e dizer assim, não tem a ver com ser evangélico ou vir para a igreja à noite, tem a ver com o encontro que eu tive com Jesus Cristo, que para 40, 50 anos atrás, para qualquer cristão evangélico que você perguntasse, por que você crê no Senhor, ele contaria o testemunho de conversão dele. Ele diria, eu vivi assim, 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 até que um dia Jesus Cristo veio ao meu encontro e eu não pude mais resistir, e daquele dia em diante eu me tornei uma nova criatura. As pessoas olhavam na rua e diziam, aquele ali é um crente. Veja, ele fazia isso, isso e isso, e hoje ele não faz mais nada disso. Esse fenômeno se perdeu, ou se perdeu em partes, né? Espero que na vida de boa parte de vocês seja verdade, que vocês saibam dizer por que vocês creem. Por que vocês vivem o que vivem? Por que vocês cantam louvores? Por que vocês vêm no domingo à noite para a igreja muito mais do que um costume bom e saudável familiar? Venham porque eu encontrei um Salvador. Venham porque não há razão na minha vida outra que não seja viver para a glória do Senhor. Dito isso, nós precisamos avaliar constantemente o nosso coração. E Jesus, ele confronta aqueles que creram nele, no versículo 31, dizendo, se vocês permanecem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Veja como esse texto é complexo. Versículo 31, Jesus diz que eles creram. Aliás, João diz, né? Que eles haviam crido no Senhor Jesus. Quando chega, por volta ali do versículo 40, 42, o Senhor diz que o pai deles é o diabo. No versículo 44. Interessante isso, né? As pessoas que creram, no versículo 31, quando chegam no versículo 44, Jesus se dirige a ela e diz, vocês são filhos do diabo. Algo que jamais na Escritura seria dito para um cristão.
algo que jamais na Escritura seria dito para alguém que nasceu de novo. E algo que espanta o cristianismo cultural de hoje. Porque nós entendemos, porque aprendemos no Instagram, que de uma certa forma todos são filhos de Deus. E que Jesus, porque elas não conhecem a Bíblia, elas diriam, jamais Jesus diria isso de alguém. Jesus dizendo de alguém, você é filho do diabo, é impensado na cabeça do chamado cristianismo cultural de hoje. No cristianismo cultural, Jesus não é o Jesus da Bíblia, é um recorte que nós fizemos dele. Nós recortamos várias coisas que nós gostamos de Jesus e dizemos, esse é o Jesus que eu creio. Quando na verdade o Jesus da Bíblia confronta até nossa compreensão de quem ele é e nos faz tomarmos uma posição diferente com relação ao nosso Salvador. O nosso Salvador é o que está morrendo pelos nossos pecados e nos oferecendo vida. O nosso Salvador é o que é capaz de olhar para a mulher surpreendida em adultério e dizer, cadê as pessoas que te condenaram? Eu não te condeno. E ao mesmo tempo, ou versículos depois, olhar para uma multidão de pessoas que dizem crer nele e dizer, vocês são filhos do diabo. O mesmo Jesus. E a pergunta que eu faço para você, de cara, é, quem é Jesus que você conheceu? Se o Jesus que você conheceu, ele não está compatível com o Jesus das Escrituras, porque muitos cristos nos são apresentados diariamente, isso nos apresenta um grande risco de que a nossa fé seja firmada numa mentira. E uma fé firmada numa mentira não é capaz de nos libertar. Porque o texto vai nos dizer que, conhecendo a verdade nos liberta. E uma verdade, ela nunca é pela metade. A verdade da Escritura, ela sempre se apresenta de modo completo. Então, o grupo passa a servir Jesus, Jesus se apresenta para eles e faz um teste. Vocês querem saber se vocês são meus discípulos? E talvez a mesma pergunta Jesus poderia dizer para todos nós que estamos aqui. Você que tem vindo domingo após domingo nesta igreja ou em outra igreja, você que tem aberto sua Bíblia, feito devocionais, você que tem lido Café com Deus Pai, Pão Diário, aberto sua Bíblia de manhã para fazer leituras, você que canta louvores enquanto lava a louça, você que um dia foi batizado numa igreja evangélica, levantou a mão e disse, eu aceito Jesus como Salvador, você já é ou já está entre esses que dizem que crer nele. Jesus se apresenta para esses que dizem crer nele e faz um desafio ou uma confrontação. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, vocês verdadeiramente sois meus discípulos. Por que isso é importante? Mateus 7, 21, Jesus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Esse texto ele é um texto importante. Mateus capítulo 7. Vai lá comigo, a gente vai abrir alguns versículos hoje, só para não perder o costume. Antigamente, quando eu comecei a pregar, eu dizia que uma das coisas que eu achava mais legal era ouvir os irmãos abrirem na Bíblia. Achava bonito o sonzinho do barulho das Bíblias se abrindo, né? Então, Mateus capítulo 7, versículo 21. Se você não trouxe Bíblia, o Ítalo vai projetar aqui. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem entrará? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naqueles dias, ou naquele dia, que dia é esse? O grande dia, o dia do juízo, o dia que nos encontraremos com o Senhor. Como alguém brincou hoje pela manhã, o dia do café com Deus Pai. Naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Veja que no teste de Jesus, nem as coisas extraordinárias funcionavam como real teste de que alguém estava em Cristo. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois,
que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A parábola que Jesus apresenta é uma casa sendo edificada na rocha e uma casa edificada na areia. Qual a casa que vai resistir ao teste do tempo, das tempestades e dos ventos? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é o grande teste de saber onde está a sua alma, onde está edificada a sua vida, onde está o seu coração e se você está ou não em Cristo Jesus. Como você tem vivido a palavra de Deus. O teste não é quantos versículos você sabe. O teste não é quantos cultos você vem à noite. O teste não é quantos louvores você sabe cantar. O teste não é quanto tempo de igreja você tem. O teste é, eu escuto a palavra de Deus. E a palavra de Deus comove o meu coração para que por amor ao Senhor eu passe a obedecê-lo e viver uma vida em sujeição a Ele. Uma vida em que a palavra de Deus ela não é só um jargão teológico ou como os antigos católicos não praticantes, um livro aberto na minha sala, esperando que de alguma forma aquilo fosse trazer bons ares e uma energia positiva na minha casa. O livro foi cravado no meu coração, foi escrito com a própria mão de Deus, o dedo do Senhor no meu coração, me conduzindo a uma vida de obediência. João diz, falando sobre pessoas que um dia andaram com o Senhor e no teste do tempo se desviaram, se afastaram. Lá na primeira carta de João, eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Haverá pessoas que sairão do nosso meio. Haverá pessoas que andarão com o Senhor durante um tempo e daqui a algum tempo ninguém verá mais. Terá pessoas que você vai ouvir pregando a palavra de Deus e daqui a 10 anos, que o Senhor me livre disso, vai estar pregando o oposto de tudo que pregou no púlpito. E o Senhor vai dizer, é necessário que isso aconteça. Faz parte da vida cristã. Os que andam com o Senhor há mais tempo sabem disso. Eles viram muitos tombando no caminho. Mazinho acho que é o que anda com Jesus há mais tempo aqui. Acho que talvez o Mazinho e o irmão Nonato são os mais antigão aí na fé. Se eles olharem para trás, eles vão ver os corpos dos que tombaram no caminho. Pregadores, pastores, irmãos amados, pessoas que nós batizamos, pessoas que nós pregamos o Evangelho, que gastamos tempo discipulando, que aconselhamos nas crises da vida e que tombaram no caminho. Não resistiram ao teste do tempo. Quando a chuva veio, quando as tempestades vieram, provou-se que a sua fé estava firmada na areia e não na rocha. Onde está a sua fé? Onde está a sua vida? Onde ela tem se edificado? Em que você sustenta a sua fé? Se sua fé estiver nas bênçãos que Deus pode te dar, você é um sério candidato a tombar no caminho. Se sua fé estiver firmada nos ventos bons da vida, no mar calmo, na vida serena, na ausência de tempestades, você é um sério candidato a ser um daqueles que nós estaremos chorando e orando, pedindo, Senhor, traz de volta. Se você estiver edificado na rocha, tempestades vão abater ou cair sobre o seu lar, lutas virão sobre sua família, talvez perseguições, talvez doença, talvez
Como Paulo diz, fome, perigo, nudez, espada. Mas nada disso irá lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que sua vida esteja firmada na rocha. Que você possa ser como esses que Jesus olha e diz: são os que ouvem a minha palavra e praticam. Esses são verdadeiramente os meus discípulos. Esses são aqueles que no grande dia eu direi: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Jesus citou a parábola do joio e do trigo. Nessa parábola Jesus diz que o joio foi plantado junto com o trigo e que às vezes eles são irreconhecíveis. O Judas só se revelou nos últimos momentos. Foi no finalzinho, nos últimos momentos. Meus irmãos, qual o alerta pastoral que eu quero dar para vocês com esse texto? Você conhece os seus caminhos. Você conhece a sua vida. Você conhece mais do que eu. Eu conheço a vida de um bocado de vocês, mas vocês conhecem melhor do que eu. E você sabe para onde você tem ido e qual caminho você tem trilhado. E você sabe que muitos dos caminhos que talvez você tenha trilhado seja esse caminho que conduz à frouxidão da areia e que a tempestade tem vindo sobre a sua vida e que a casa já está balançando. Há tempo de você edificar a sua vida na rocha. Há tempo de você voltar-se para a palavra de Deus e permanecer na palavra de Deus e verdadeiramente ser um discípulo de Jesus. Se agarre em Cristo e não deixe a sua vida tombar. Não seja como aqueles que recuam. O Senhor disse que não tem prazer nesse. Há um versículo na Bíblia que o Senhor diz claramente: eu não tenho prazer naquele que recua. Não tenho prazer. Seja a pessoa com quem o Senhor tem prazer. Nós não somos como aqueles que recuam. Parábola da rede, Jesus também conta a história de lançar a rede e trazer todo tipo de gente. Nem todos verdadeiramente são seus discípulos. Como que eu sei? Se eu pratico a palavra do Senhor. Esse é o grande teste. O que é que eu faço, Leandro? Bateu um desespero agora. Pratique a palavra do Senhor. Seja essa pessoa que olha para a palavra e vive a palavra. O John MacArthur diz assim: o pior lugar que um ser humano pode estar é perto de Jesus sem tocar nele. Qual a ideia dele? De que era melhor nós nunca termos visto. Era melhor. E isso gera muito temor no meu coração. Porque de todo mundo aqui, se eu me desvio, o juízo eu acho que é maior para mim. O pior lugar que a gente pode estar é perto de Jesus e não tocar nele. Era melhor nunca termos ouvido. Era melhor que ninguém tivesse falado para nós que existe um Salvador, do que ouvir sobre o Salvador e virar as costas para ele. Seria melhor que ninguém nunca tivesse me dito que há um Deus nos céus. Seria melhor ser um indígena pelado, batendo a mão na boca, em qualquer tribo distante, do que subir nesse púlpito, abrir a Bíblia, dizer que Ele é Senhor e rejeitar o seu senhorio. Triste fim daqueles que viraram as costas para Jesus. Não seja esse. Permaneça firme. Quando o vento bater, se agarre a Jesus
quando a chuva cair, fortaleça a sua casa. Quando os ventos da vida soprarem, que Cristo seja a rocha na qual a sua casa está firmada. A marca de um verdadeiro cristão é a perseverança. Esse é o grande padrão na vida do cristão. Ele ouviu sobre Cristo, ele amou a Cristo, e porque ele amou o Senhor, versículo interessante isso, né? Porque não é uma obediência simplesmente porque eu aprendi a obedecer cegamente, mas a obediência que Cristo está falando aqui é aquela obediência fruto do amor por Deus, fruto de alguém que amou o Senhor, conheceu a Ele, e porque o amou, passa a obedecê-lo. Quem é aquele que o ama? Jesus respondeu para os seus discípulos: quem é aquele que o ama? Aquele que ouve e obedece às suas palavras. Vamos ler mais alguns versículos. Mateus capítulo 12, versículo 50. Esses versículos eu quero fazer questão de ler com os irmãos, porque eu acho que isso aqui só Deus pode fazer em nós. Só Deus pode nos convencer. Então, que a sua palavra por si só fale conosco. Mateus capítulo 12, versículo 50. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão e a minha irmã. Capítulo 10, versículo 22. Deixa eu ver se é isso mesmo. 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, as tempestades, o vento. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Queridos, é importante o dia que você chegou e o dia que você ouviu a palavra e você creu, mas tão importante quanto esse dia é o dia da sua morte. Esse dia é importante. Como que nós tombaremos nessa vida? É o dia que vai dizer, ele perseverou. Quem pregar no meu velório, estou falando muito de morte, né? Quero morrer não, mas quem pregar no meu velório, eu quero que ele pregue e diga de alguém que perseverou em andar com Cristo. É essa a marca. Não é quando eu criei. Eu nem lembro o dia que eu criei. Eu não lembro qual foi a data do dia que eu criei. Mas eu quero chegar no último dia como alguém que perseverou. Eu quero lhe ver no céu como alguém que perseverou. Versículo 13 do capítulo 12, né? A gente já leu lá 12:50, 12:13. Não é Mateus não. João 14, desculpa, João 14:21. Quando Jesus, lá em João, né? Nós vamos chegar nesse capítulo, mas já dando um spoiler aqui, adiantando algumas coisas. Quando ele fala para os seus discípulos, no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Cantamos que amamos Jesus, glória a Deus, e queremos cantar que amamos Jesus, mas queremos amar Jesus de fato. E como que eu amo Jesus de fato e de verdade? Guarde a palavra de Jesus Cristo. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. No versículo 24 ele diz: quem não me ama não guarda as minhas palavras, e as palavras que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. A grande marca do amor de Cristo, de alguém que o ama e que é amado, é o seu relacionamento de obediência ao Senhor. Capítulo 15, no versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Não seja mais um que esquenta o banco da igreja, mas que não ama Jesus. Eu creio que nós não precisamos de mais gente no IBGE se dizendo evangélico. Eu creio que nós precisamos de gente
que vive o Evangelho. Isso vai ser uma transformação gigantesca na sociedade, nas nossas famílias e nas nossas casas. O verdadeiro crente ama Jesus e o seu amor por Jesus o conduz a uma vida de obediência. 1 João capítulo 2, versículo 4. Me disseram que esse é o pior tipo de método de pregação. Eu acho que não é. Abrir a Bíblia e ler é cansativo, mas fará vocês perceberem que não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. 1 João capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 3, 24. Pule mais algumas páginas. O Ítalo está no teste também, né? 3, 24. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. A primeira carta de João, ela foi escrita com meio que esse objetivo, de testar a nossa fé. E João aqui, ele faz algo muito semelhante ao que ele fez no Evangelho. Veja que lá no Evangelho ele começa a falar sobre amor a Deus e servir como uma prova de que está com o Senhor, mas antes disso ele falou sobre luz, né? E aqui também ele faz isso. 1 João 1,5, ele diz que a mensagem que da parte dele ouvimos e anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. E João escreve essas coisas com um objetivo, versículo 2, para quê? Para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O teste de se você está com Cristo não é um teste de perfeição. Eu não estou dizendo que você é perfeito e que você guarda 100% e que você não consegue não pecar e você entrou no estágio de alguém que não peca mais. Não é isso. É que o pecado se tornou algo na sua vida que machuca a sua alma, que fere seu coração, que você percebe quando peca que você feriu aquele que você ama, o amado da sua alma. Então você passa a ser alguém com um pesar no coração. Eu pequei contra o meu Senhor. Ao invés de ter prazer, a sua alma sente um fardo, como alguém que desobedeceu, como alguém que feriu a santidade do seu Deus, e que corre aos pés do Senhor e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, e que ouve do Senhor, vai e não peques mais, e que se levanta, e que passa a obedecer, e que ao longo da sua vida, quando você olha como um todo, é a vida de alguém que persevera e não a vida de alguém que vive afundado no pecado. Se você tem vivido afundado no seu próprio pecado, se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão com os outros e o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Venha para a luz, se aproxime de Cristo, clame por perdão, peça misericórdia, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E você será livre. Porque esse é um dos benefícios que João vai dizer do discipulado verdadeiro. Qual é o benefício, ou quais são os benefícios que João vai dizer para alguém que é um discípulo de verdade, para alguém que anda com o Senhor, que permanece na sua palavra? Se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Perceba que o 32 não está solto na Bíblia. Não é um versículo solto. E conhecereis a verdade vos libertará, como se isso surgisse do nada. Isso está entrelaçado com a ideia do versículo 31. Permaneça na palavra de Deus. E ao permanecer na palavra de Deus, você vai conhecer mais sobre a palavra de Deus, que é a verdade. E essa verdade produzirá libertação.
Como que eu me livro do meu pecado? Obedecendo a palavra de Deus. Parece redundante, né? Mas é. Eu obedeço, e quando eu obedeço eu me fortaleço para viver livre daquilo que um dia me escravizou. Porque a palavra de Deus em mim produziu libertação. Qual é o problema nosso? Ou do religioso? Nosso não. Glória a Deus, não precisa ser nosso. É que ele olha no 33 e diz assim: eu não sou escravo. Por que você está dizendo que quer me libertar? Eu lhe servi pelo que você estava falando, até então estava tudo bem. Mas quando você veio com esse papo de que eu sou um escravo, não, eu não sou escravo. E Jesus diz: todo o que comete pecado é escravo do pecado. De que Cristo nos liberta? Teologia liberal vai dizer que Ele nos liberta da opressão. O oprimido se livrando lá do patrão abusador. Ele nos liberta da ignorância, eles vão dizer. É mais simples do que isso. Ele nos liberta do nosso pecado. Essa é a nossa prisão. Todo mundo que vive na prática do pecado é um escravo. Não é só do jogo do tigrinho, dele também. Mas nós somos escravos do nosso orgulho. Por isso sofremos tanto quando ferem o nosso orgulho. Nós somos escravos do prazer sexual. Por isso que a pornografia é tão viciante e nos afundamos nela. Nós somos escravos do dinheiro. Por isso somos tão mesquinhos e não conseguimos socorrer ninguém em necessidade, porque temos medo que falte para nós, porque somos escravos do nosso próprio conforto. Nós somos escravos da mentira e por isso temos medo de falar a verdade. Nós somos escravos do pecado quando praticamos o pecado, mas Cristo veio para nos libertar dessas coisas. Cristo veio para que verdadeiramente sejamos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há pecado grande demais que Cristo não possa nos libertar. Não há prisão grande demais que, ao conhecer a verdade, as portas não se abram para que nós saiamos dela. Todo pecado que você vive, pratica, lhe escraviza, lhe amarra, pode e será destruído quando você se voltar para Cristo e conhecer a verdade, não somente como alguém que conhece de ouvir falar, mas como alguém que vive a verdade que conhece. E então você será liberto do seu pecado. E se você ainda não percebeu que o seu pecado lhe escraviza e trata ele como se ele fosse uma coisa boa, considere o que Jesus fala para essas pessoas: que vocês são escravos e que vocês nem percebem que são escravos. Vocês não percebem porque vocês vivem na mentira. E vocês vivem na mentira porque vocês são filhos do diabo. E qualquer um que não se enxerga como escravizado antes de vir a Cristo, para quebrar as algemas e crer nele, é porque está cego pela mentira do diabo. E portanto não consegue perceber que aquilo que ele abraça e ama tanto são suas próprias cadeias e grilhões. Ele ama a condição de escravidão. Dizem que quando Israel foi liberto do Egito, né? O grande desafio foi tirar o Egito deles. Foi mudar a mentalidade de escravo. Talvez esse seja o problema nosso. O Senhor nos libertou, oferece liberdade. E nós gostamos da cebola
e do melão que o Egito nos oferecia. E queremos viver lá, porque o diabo nos cegou. Mas ele disse: eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, não andará em trevas. Não andará em trevas. Lucas 4,17 é o último texto que eu leio. Lucas 4,17. Jesus vai para o templo, abre o livro da lei e adivinha onde ele cai? O profeta Isaías. E ele lê. Então lhe deram um livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus fechou o livro, todo mundo olhando para ele, e no versículo 21 ele diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele veio para proclamar libertação aos cativos e restaurar vista aos cegos. Você só permanece cativo e na sua cegueira se você insistir em virar as costas para Jesus. Porque todo aquele que o Filho vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se vocês ouvirem a sua palavra e viverem aquilo que vocês têm ouvido, verdadeiramente serão meus discípulos. Como que a gente amarra tudo isso para terminar? Quem é você? Não saia dessa noite sem fazer o grande teste. Onde que eu estou em Jesus? Como que eu me relaciono com Ele? Como que é a minha fé? Como que é a minha vida? O que Jesus quer de mim? Todo cristão precisa fazer essa pergunta: o que Jesus quer de mim? Jesus quer reinar na sua vida. Ele é o seu Senhor. Ele quer dizer para onde você vai. Ele quer dizer de que modo você deve viver. Ele lhe chama para que em você Ele tenha deleite, e você tenha deleite nele. E que a sua vida esteja firmada nele, e que você o ame. E quando você o amar, você vai obedecê-lo, e ele o amará. E vai chegar um momento que você não vai saber quem amou primeiro. Parece muito confuso. Aí você vai vir para mim e vai dizer: quem amou primeiro? Aí eu vou dizer: foi Deus que lhe amou primeiro. Se Ele não tivesse te amado, você não o amaria. E aí você vai chegar em duas conclusões. A primeira talvez seja: eu não estou em Cristo. A minha vida mostra isso. Os meus comportamentos mostram isso. A escravidão minha no meu pecado mostra isso. A minha rebelião contra Deus mostra isso. O fato de que eu não estou nem aí para a sua vontade mostra que talvez eu não esteja nele. Se volte para Ele. Creia que Ele é o Filho de Deus, que morreu no seu lugar, que é digno de ser Senhor sobre a sua vida. Firme sua casa na rocha. E então, você será verdadeiramente livre. Talvez você chegue à conclusão de que, Leandro,
apesar de mim, dos meus pecados, o Senhor tem me sustentado. E nesses 40 anos, Ele tem sustentado a minha vida. E já bateu tempestade de todo jeito, e eu quase tombo, e o Senhor me levantou. Eu sou um discípulo. E agora? E agora você vai reconhecer que não é a casa que é forte, é a rocha. A casa é a mesma, na areia e na rocha, a mesma casa. Pó, barro. A diferença está onde nós firmamos. A glória é dele. Obrigado, Senhor. O Senhor me salvou, e o Senhor tem me sustentado, e o Senhor tem segurado a minha vida, e o Senhor tem feito de mim um miserável pecador, um instrumento em tuas mãos. E todas as vezes que eu caí, o Senhor me levantou, e até aqui nos ajudou o Senhor. Bendito seja o nome do nosso Senhor. E que ninguém saia daqui sem a certeza de que tem a sua vida firmada na rocha, que Jesus é o seu Senhor, Salvador da sua alma, aquele em quem nós temos esperança de vida eterna. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Deus, porque um dia o Senhor abriu os nossos